Bem-vinda ao dia 13 do nosso devocional 30 dias voltando para casa. Eu me chamo Rosiane Sena e estou aqui te conduzindo nesse processo. Esse é um devocional com reflexão bíblica, visão sistêmica e consciência emocional para a mulher que está cansada, que está exausta. Então é para trazer consciência para a tua vida, né? Trazendo reflexões bíblicas e também para você entender como que você pode aplicar tudo isso na prática na sua vida. E deixa eu te contar a história de uma mulher que vivia exausta, não no trabalho dela propriamente dito, mas de carregar todo mundo. Ela carregava a tristeza da mãe, que ligava todo dia para desabafar. Carregava as preocupações com o irmão que não se ajeitava. Carregava a felicidade dos filhos de adultos, como se ainda fosse responsabilidade dela fazê-los felizes. Ela carregava tudo de todo mundo, se sentia responsável por muitas coisas. Ela ia dormir e não entendia. E ela pensava: mas eu nem fiz tanta coisa hoje, por que que eu tô tão cansada? E eu te digo: o cansaço não vem só do que a gente faz, ele vem principalmente do que a gente carrega. E ela carregava o peso do mundo inteiro nas costas. Boa parte do seu cansaço talvez não seja pelo peso que é seu, é pelo peso que você está carregando e que nunca foi seu. Hoje a gente vai abrir a sua mochila e olhar uma por uma. Que pedras são essas que você anda carregando? E quais delas você pode finalmente colocar no chão? Se você percebe que você vive carregando pesos, ou que você tem sentido isso, ou já passou por isso na sua vida, fica aqui que a gente vai falar mais sobre isso. E também compartilha com alguma mulher que você sente que precisa dessa mensagem hoje. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você saber quando tiver novos vídeos, porque isso ajuda essa mensagem a chegar para mais mulheres. Hoje nós vamos começar a nossa leitura. Pegue lá sua Bíblia, Mateus, capítulo 11, do 28 ao 30. Jesus diz assim: venham a mim, todos vocês que andam cansados e curvados, pelo peso do fardo, e eu lhes darei descanso. Carreguem minha carga e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas vidas, pois minha carga é suave e meu fardo é leve. Repara que Jesus fala com quem está sobrecarregado, carregando demais, e ele diz que o fardo dele é leve. Então, se o que você carrega está te esmagando, pesando toneladas, tem uma boa chance de que parte disso ele nunca pediu para você carregar. Você que pegou para si, ou colocaram nas suas costas e você aceitou sem perceber. Então, muitas vezes, né, a gente assume responsabilidades, a gente assume lugares dentro da nossa família que foi por uma necessidade do momento, foi algo que nós precisamos, né, muitas vezes, seguir isso, fazer isso. Só que a vida vai passando e a gente talvez não precisasse mais estar carregando isso e a gente continua carregando. Então, talvez na tua infância você tenha precisado assumir um lugar ali de cuidar dos seus irmãos. E às vezes você hoje já é adulta, seus irmãos já são adultos e você continua nesse lugar, carregando esse peso, carregando seus irmãos, tentando resolver a vida deles. E hoje a nossa mensagem aqui é para te trazer consciência do que você está carregando, o que está seguindo com você. E aí é para a gente perceber e sair desse lugar, soltar esses pesos. Tem coisas que a gente não precisa mais fazer. E eu não sei se vocês estão percebendo que tem umas. Fica parecendo umas manchinhas, é que o sol hoje tá bem de frente aqui e a minha cortina é aquelas cortinas rendadas, então fica parecendo às vezes um pouquinho. Eu vou vir mais pra cá, que aí fica. Ah, fica melhor aqui, ó. Então vamos lá, né? Voltando ao nosso tema do dia.
Quantas coisas, né? A gente está carregando, a gente está tentando resolver e que não compete a nós, que não é da nossa alçada, digamos assim. Que tem muitas coisas que às vezes a gente quer dar uma solução, a gente quer dar um fechamento para aquilo, mas não compete a gente. Então é para entender, né? O que é que eu estou carregando, o que é que eu estou tentando resolver, o que é que eu estou tentando fazer que não faz sentido hoje, que eu não preciso mais carregar isso comigo. E vamos agora para o nosso segundo versículo, que é Gálatas 6, o versículo 2 e o versículo 5. O versículo 2 diz assim: Carreguem o peso uns dos outros, e assim vocês cumprirão a lei de Cristo. E o versículo 5: Pois cada um terá o seu próprio fardo para carregar. Então, aqui, né, traz até uma certa contradição, né? Como assim os dois? Porque em um momento ali ele fala, carreguem o peso uns dos outros, e depois cada um terá o seu próprio fardo para carregar. É simples, porque existe o peso momentâneo, né? Acontece alguma situação e aí naquele momento alguém precisa de uma ajuda pontual da sua parte para atravessar uma fase. Então, como eu trouxe ali o exemplo, né, que às vezes na tua infância você precisou ser mãe dos seus irmãos. Naquele momento você precisou cumprir aquele papel. Mas por que você né, continuou exercendo essa atividade, digamos assim, na sua vida adulta? Era só naquele momento que você precisava fazer aquilo e não mais. Então, é entender que muitas vezes sim, a gente vai precisar ser apoio, muitas vezes sim, a gente vai precisar ser suporte. Ser cristão é ajudar o outro em um momento de necessidade, em um momento de apuro, digamos assim. Mas a gente não precisa carregar essa pessoa para sempre. A gente não precisa levar esse fardo, essa carga para sempre. É em um momento, né? É algo pontual. Eu ajudo essa pessoa nesse momento que ela está precisando, mas depois eu deixo o destino dela com ela. Não cabe a mim. Então, a gente pode até usar uma ideia, assim, um exemplo, né, de quando alguém chega de viagem, cheio de malas ou cheio de compras do mercado. Você vai ali e ajuda aquela pessoa, né, a retirar, digamos, a mala, as sacolas do carro e levar até onde ela precisa deixar. E a partir daquele momento você devolve para ela. Então você teve uma ajuda pontual, você ajudou essa pessoa a carregar os pesos dela por um determinado momento. Depois você deixa com ela. E aqui depois fala, né? Cada um terá o seu próprio fardo para carregar. Então, o que você vive na sua vida é a sua responsabilidade, né? É aquilo que você vai levar, é aquilo que você vai carregar, assim como a outra pessoa. A gente vê, vamos trazer um exemplo de uma pessoa que tem uma doença grave. Às vezes a gente olha e fala, nossa, eu queria tanto ajudar essa pessoa, mas esse é um fardo que essa pessoa tem. Por mais que a gente queira que seja uma pessoa muito amada, a gente não consegue viver aquilo por ela. Então, é olhar e compreender que sim, essa pessoa tem força para superar esse desafio, essa pessoa tem toda a capacidade e ela tem tudo que ela precisa para ela vencer esse desafio na vida dela. Porque Deus não dá, né, um fardo maior do que aquele que a gente consiga carregar. Deus não dá uma cruz mais pesada do que aquela que a gente dá conta de superar. Então, observa, né, como você tem olhado para essas questões da vida das outras pessoas e começa a ver a força nessas pessoas, assim como a força em você mesmo. Talvez você esteja passando aí por muitos desafios e que você não encontra um entendimento, né, uma clareza do porquê você está passando por isso. Mas lembre-se disso, né? O que você Os desafios que você tem, Deus te entregou porque você tem a capacidade de superá-los. E tudo aquilo nos fortalece, né? Então, isso que você está passando hoje vai te fortalecer para algo. E como a gente conversou ontem, né? Eu trouxe a ideia de dar glória a Deus, né? A todas as situações. Então, independente da situação, é se conectar com Jesus.
Entregar os medos mais profundos, porque muitas vezes o que pesa na gente é o medo. É o medo da falta, é o medo da morte, é o medo, é algum medo que existe, é uma ansiedade, é uma culpa, é uma vergonha. Então, todos os pesos emocionais a gente entrega para Jesus. A gente solta esses fardos. E quando a gente consegue liberar o nosso emocional, fica mais fácil passar pelo processo. Então, perceba que primeiro é você entender, né, compreender, ter uma clareza disso e soltar aquilo que não é teu. Soltar esses pesos. E lembrar que a história do cabe ao outro. Se você tem, às vezes, um filho pequeno, uma pessoa que depende de você, aí é uma dinâmica diferente. Mas se é uma pessoa já adulta, você não precisa ter que carregar aquilo. Entender que o amor ajuda, mas o amor não vive a vida do outro por ele. Então você ajuda até um determinado ponto, mas tem coisas que só a própria pessoa vai poder fazer por ela. E teve muitas mulheres, né, que aprenderam que amar é carregar, que amar é ser responsável pela vida do outro, que tudo isso é assumir, né, o peso da vida das pessoas. Assumir muitas vezes a necessidade de fazer aquela pessoa feliz, de cumprir ali com carências daquela pessoa, mas isso não cabe muitas vezes a nós fazermos. Então é entender, perceber, tá, mas o que que eu ainda estou carregando dos outros, dos meus pais, da minha família? Porque normalmente a mulher, quando ela carrega muito, ela vive sobrecarregada, ela vive cansada, ela quer sempre que, né, dar conta de tudo, fazer tudo. Geralmente são mulheres muito fortes, até mesmo na estrutura física, assim, são mulheres muito fortes. Só que por dentro ela tá cansada, né? Ela tá sempre fazendo pelos outros, e aí chega um momento que o corpo dela vai dar alguma coisa pra fazer com que essa mulher pare e fale: olha, a gente está carregando muita coisa, é melhor parar. E eu conheço, né, pessoas próximas que são assim, que têm esse comportamento, que sempre acham que precisam fazer, que precisam ajudar, porque elas cresceram aprendendo que esse era o jeito, né, delas se sentirem amadas. Ah, eu preciso ajudar a resolver tudo, eu preciso fazer tudo, porque é assim que eu me sinto amada dentro da minha família. E aí, novamente, né, a gente entra naquilo, quais foram os papéis, né, que você representou ao longo da sua vida e que já não fazem mais sentido hoje. Se a gente não para e observa, a gente continua repetindo, a gente continua ali no piloto automático fazendo a mesma coisa. E aí não tem como nós termos resultados diferentes na nossa vida se a gente continua repetindo a mesma história, fazendo as mesmas coisas. Então é você realmente imaginar que você está carregando uma mochila nas suas costas e que cada peso que você pegou é uma pedra dentro dessa mochila. Então, pode ser que exista aí uma pedra com o nome da sua mãe. Então, a tristeza que ela viveu. E o que você tenta dentro de você resolver há anos, que pertence a ela. Talvez você também carregue uma pedra com a frustração do seu pai, com a expectativa da sua família, com o problema do seu irmão e com uma cobrança que você acha que os outros têm de você. Então, muitas vezes, você pode achar que as pessoas estão esperando que você seja de um determinado jeito, porque essa foi a impressão que você teve de si mesma em relação a eles. E nem sempre é isso que acontece. Às vezes a gente se coloca uma sobrecarga desnecessária, porque eu preciso ser assim para minha família, senão eu não serei amada, não serei aceita. E isso também nos traz muita sobrecarga, nos traz muito peso. Então agora imagina você tirar essa mochila, né, colocar essa mochila no chão e pegar cada pedra na mão ali e olhar. Isso é meu mesmo? Ou eu peguei de outra pessoa? Porque tem muita coisa que nós carregamos que não é nosso, né? É a dor de alguém. E essa dor, essa pessoa consegue resolver. Como eu já falei aqui, a gente não consegue mudar o destino do outro. A gente não consegue mudar a história do outro. E por mais que a gente, né, se solidarize, queira, às vezes,
salvar a pessoa de um determinado destino, isso não vai fazer mudar a vida dela. Nós podemos sim orar, rezar, né, ter boas intenções e enviar amor para essa pessoa, mas a gente não muda o destino dela. E quando a gente quer mudar o destino dela, fica pesado pra gente. Então é entender, compreender e olhar com uma aceitação para a realidade da vida. E devolver, né, esse peso, devolver o destino da pessoa, não é abandonar o outro, não é parar de amar. Você continua amando sua mãe, você continua estando ali com ela, mas você entrega a dor dela para Deus. Você entrega isso para o Senhor resolver, né? É você dizer assim, Senhor, essa dor não é minha para resolver. Eu amo, eu estou presente, mas eu não sou a salvadora dela. O Senhor é. Então é entregar para Deus esse papel, né? Devolver para Ele esse papel de ser o salvador dessa pessoa. Talvez você veja isso, né, em relação à sua mãe, ao seu pai, a irmãos, ou até mesmo dentro do relacionamento de casal, às vezes com uma amiga. Então veja quem que você anda tentando salvar, né, mudar o destino dessa pessoa e reconhecer que cada pessoa tem a própria caminhada com Deus e que mesmo que você ame demais, isso não faz com que você dê conta de viver a vida dessa pessoa. Não faz com que você consiga colocar os calçados dela e caminhar por ela. E quando você solta essa mochila do que não é seu, você não fica menos amorosa, você fica mais leve para amar de verdade. E do cheio, não do esgotamento. E dentro da visão sistêmica que eu sempre gosto de trazer aqui, a gente vê muito isso, assim, normalmente filhas mais velhas, né, se colocam nesse lugar de assumir responsabilidades quando os pais estão ausentes, então ela acaba tomando um lugar que não é dela e acaba fazendo, né, isso a vida inteira, sem muitas vezes não ter necessidade. Então é a filha que carrega uma depressão da mãe, a neta que carrega o sonho não realizado da avó, a mulher que carrega uma dor que nem começou nela, a mulher que vai repetindo um lugar. E aí todos te veem como forte. Ah, vamos lá que ela dá conta de resolver isso pra nós. Vamos lá que ela consegue. E as pessoas só vão jogando as coisas no teu colo. E se você não souber dizer não, para isso você vai carregar. Você vai colocar cada vez mais pedras na sua mochila. E não é isso que Deus quer para você. Jesus falou, né? Vinde a mim os que estão sobrecarregados. E aqui em Gálatas, né? Cada um terá o seu próprio fardo para carregar. Então é entender que o destino dos outros pertence a eles. E que você entrega, sim, essas questões emocionais que você vem carregando para Jesus. Solta esse peso de você. E compreenda que cada pessoa tem força para superar as suas dificuldades e as suas histórias. E é como se por amor alguém dissesse lá no fundo: eu carrego por você para você sofrer menos. Mas isso não alivia a dor do outro. Só sobrecarrega quem carrega e tira do outro a chance de crescer. Então é sem culpa, mas com responsabilidade, entregando a Deus esse fardo, esse peso. Cada um tem o seu lugar, pois os pais têm o lugar deles, né, com as dores deles, os filhos, os lugares deles e você o seu. E ocupar o seu próprio lugar é devolver com respeito e amor o peso para quem ele pertence. E acima de tudo para Deus, que é o único que carrega tudo sem se esgotar. Isso não é egoísmo nem frieza, é colocar cada carga no lugar certo. E o dia que você faz isso, você para de ser a mártir da família e vira uma mulher inteira, presente, que se ama sem se perder. E eu vejo isso muito dos meus atendimentos, mulheres que precisaram assumir lugares muito cedo na vida, mas elas nunca mais saíram desse lugar. Então, em algum momento, a mãe precisou mais do apoio dessa filha, mas essa filha ficou ali para sempre. Ah, eu só tenho valor para minha mãe se eu faço isso. E é como se inconscientemente, né, fosse uma função assumida, mas na vida adulta não faz mais sentido. E às vezes a gente acaba repetindo isso para todo mundo.
para várias pessoas. E dentro, né, da minha visão da casa interior, né, que é o processo que eu conduzo, no sótão, que é essa fase que nós estamos olhando, tem uma pilha de malas que não são suas. Então, imagina uma casa, né, com várias coisas, tipo um antiquário, assim, coisas antigas que você às vezes está carregando, está querendo levar junto com você, mas você nem sequer se perguntou, mas quem que é isso, né? Por que que eu tô levando isso? Por que eu tô guardando isso? E é hora de você entregar isso a quem pertence, devolver para o dono. E você não precisa esvaziar tudo hoje. Começa com uma mala, né? Começa com a mais pesada e entrega ela para Deus na oração de hoje. E se você quer entender melhor, né, o que que a tua casa interior tá dizendo, né, como é que tá essas partes da sua vida, eu montei um quiz gratuito que te mostra, né, qual é o teu estado nesse momento, o que mais precisa da tua atenção. Ele tá na descrição do vídeo. É um espelho gentil para você ver como que você está. Então faz quando você conseguir, quando você puder, porque eu tenho certeza que vai te ajudar a perceber melhor qual é o teu estado nesse momento e o que que precisa ser alinhado aí. E vamos para a nossa reflexão de hoje. Pegue lá seu caderno, caneta e vamos para as nossas perguntinhas, né? Como de praxe, nós sempre temos perguntas aqui para te trazer clareza nessa caminhada. Pergunta um: quais pesos você carrega aqui? Sendo bem honesta, não são seus para carregar? Eu trouxe aqui, né, vários exemplos. Perceba aí o que que você anda querendo carregar ou fazer por alguém que não compete a você. Pergunta 2: o que te faz continuar carregando isso? Qual é o medo? O que está por trás de fazer você continuar carregando isso? Talvez simplesmente você nunca tenha se dado conta. Talvez você tenha medo que essa pessoa não dê conta, que essa pessoa sofra. Talvez seja pelo hábito mesmo de sempre resolver tudo. E pergunta 3: qual peso você quer entregar a Deus hoje? E dizendo, isso não é meu para resolver. Eu confio essa pessoa a ti. Que como eu já comentei aqui, né? Devolver com amor não é abandonar, mas é colocar cada carga no lugar certo, inclusive nas mãos de Deus. E agora vamos para nossa oração final. Feche os seus olhos, se conecta aí com você nesse momento, com Deus. Senhor, hoje eu chego cansada, não só do que é meu, mas do tanto que eu venho carregando dos outros. Eu te entrego um por um os pesos que não são meus, a dor da minha mãe, as preocupações que eu peguei para mim, a responsabilidade de fazer tudo feliz. Eu entrego todos os papéis que eu representei, os lugares que eu me posicionei que não fazem mais sentido hoje. Eu entrego um por um os pesos que não são meus. Eu amo todas essas pessoas, mas eu reconheço que eu não sou a salvadora de ninguém. O Senhor é. Toma essas cargas nas tuas mãos, que são as únicas que carregam tudo sem se cansar. E me devolve a leveza para amar de perto, presente, mas sem me perder no peso de todos. Amém. E sinta realmente esse peso saindo de você. Sinta se entregando esses fardos para Jesus, para Deus, para o Espírito Santo. E vai se liberando, vai se libertando dessas cargas. Você não precisa carregar o mundo para provar que ama. Amar de verdade é estar presente sem se esgotar e confiar cada pessoa nas mãos de Deus.
Se esse vídeo te deu um alívio, comenta aqui. Eu solto que não é meu. Compartilha com uma mulher que você sabe que precisa ouvir essa mensagem hoje. E amanhã a gente vai falar de uma coisa muito profunda, né? As lealdades invisíveis. Aquela sensação de que para amar alguém você tem que se sacrificar. E como Jesus liberta você disso. Então, eu encontro você no dia 14.